está lidando com um humanista, um indivíduo que buscou a liberdade do ponto de vista político, mas essa liberdade ela aconteceria a partir do conhecimento da própria realidade. Agostinho da Silva chegou ao Brasil, fugindo da ditadura de Salazar, e aqui continuou a exercitar uma atividade de docência, de pedagogia e de intervenção cultural idêntica à que já tinha tido em Portugal. Essa atividade visava a dignidade da pessoa humana, visava o estabelecimento da democracia e da liberdade. E, portanto, ele aqui no Brasil, como pedagogo, como professor, como intelectual, teve sempre em vista as funções nobres de elevar a sociedade, o homem, e de estabelecer umas relações harmónicas entre os países e entre as pessoas das mesmas comunidades e de outras comunidades. Agostinho estava na Paraíba, estava fundando lá a universidade, e através de portugueses, de convivência comum com ele, o reitor Edgar Santos, ele é convidado a vir até aqui, e aparentemente há um acerto diretamente com o Edgar Santos, no sentido de que fosse criado aqui um centro de estudos africanos. Imagine isso, um português propondo isso numa Salvador em 1959. Aí virou a cabeça do reitor ao avesso, o Edgar Santos falou, olha, você fica ali no subsolo da reitoria, vai bolando isso que eu vou dar um jeito de ver como viabilizar isso. E aí depois o Edgar Santos chamou ele e falou, olha, a Unesco está interessada em fazer um centro de estudos orientais. Dá para juntar o africano com o oriental? E, de fato, ele chega a constituir, digamos assim, um embrião de proposta do que vem a ser o Centro de Estudos Afro-Orientais. Agostinho atua na implantação do CEAL, mas a gestão dele é relativamente curta, não chega a durar 2 anos. No momento que se cria um estatuto para o CEAL, o Agostinho vai embora, sob o argumento, basicamente, de que ele jamais ficaria numa instituição que tivesse um estatuto, certo? É uma postura um pouco anárquica dele, mas valiosa também, que nos ajuda muito a pensar o que era a personalidade do Agostinho e o que era aquele momento particular em que se criou o CEAL. Ele foi um indivíduo que não apenas cunhou, na verdade, o objetivo do CEAL, mas ele deu para a gente a direção daquilo em que deveríamos nos aprofundar e melhorar as relações, inclusive de natureza política, coisa que até recentemente nós empreendemos como país de forma muito interessante. Então, na verdade, ele é, sim, esse arquiteto daquilo que é o papel institucional do CEAL, ou seja, a busca da identidade do povo brasileiro, em especial do povo da Bahia, com as suas origens étnico-raciais e também geográficas. Então, como uma pessoa que olhava toda a sociedade e dentro dos pilares do seu pensamento, a liberdade, a dignidade humana, a liberdade no sentido amplo da palavra deveria ser uma prática, então ele acreditou que o Brasil se libertaria também, se fortaleceria na sua história a partir do aprofundamento das suas relações com a sua identidade étnico-racial, sobretudo com a África. Ele tem uma verdadeira vontade de ver este país livre, porque nós continuamos escravos. Nós fomos escravos de Portugal por 350 anos e hoje somos escravos dos Estados Unidos, não vai se saber quantos anos. E no Brasil ele fez muitas coisas, né? Fundou a Universidade da Paraíba, de Santa Catarina, a Universidade de Brasília. E aqui na Bahia fundou o CEAL. Agostinho era um homem renascentista, né? Assim, por assim dizer. Ele era um cara que era várias coisas. Na vida ele foi... Eu cheguei a fazer uma lista das coisas que ele foi durante a vida dele, mais de 30, 35. Sabe? Foi fundador de universidades, foi professor, foi filólogo, foi tradutor, poeta, filósofo, foi entomólogo aqui no Brasil, especialista em insetos no Instituto Oswaldo Cruz, imagina. Ele foi um múltiplo, diverso.
E essa coisa da filosofia prática é justamente o fato de que ele chegava num lugar, semeava a ideia, construía, edificava, e quando estava tudo funcionando, ele partia para outra, ele deixava, não se apegava também às coisas. No fundo, ele é prático no sentido de que o que ele pensava se efetivou em muitas instituições, em muitos órgãos e, sobretudo, em muitos discípulos que tiveram suas vidas transformadas por ele. Ele sonhava com um reino de esperança em que a fraternidade fosse real. E, portanto, dizer que isso é utópico ou que isso é pouco prático não é, porque ele conseguiu. A prova é que estamos, muitos anos depois da morte dele, a falar dele, estamos num centro que ele criou e estamos junto de pessoas que ele estimulou e que continuam de alguma maneira a sua ação. Isso não é próprio de quem não tem sentido prático. No fundo, ele contagiou e esse contágio foi real. Sonho. Teria passado a vida atormentado e sozinho se os sonhos não me viessem mostrar qual é o caminho. Umas vezes são de noite, outras em pleno dia de sol, com relâmpagos saltados ou vagar de caracol. Quem os manda não sei eu. Se o nada, que é tudo à vida, Ou se eu os finjo a mim mesmo para ser sem que decida.